11 contra 11, amanhã 5 da tarde tem no Maracanã, Flamengo e Santos. Vamos então a comparação. No YouTube, viu, Luizinho? Do Esporte Interativo. Sim, vamos fazer a transmissão em áudio. Jorge Hugo vai estar nessa? Eu, Vitor Sérgio Rodrigues, Ricardinho Martins, Alexandre Pretzel. Show de bola. Temos um trio amanhã, 4h30 da tarde, abre no YouTube e depois tem um pós-jogo. Vamos narrar o jogo inteirinho. Não, nós teremos um quarteto, que é Ricardinho e Pretzel. Ah, o Ricardinho tá nessa? E eu também. Então, são quatro? É um quarteto? Pelo menos o Ricardinho Eu achei que era o Ricardinho. Eu vou até olhar a escala, porque um de nós está falando besteira. Também acho. Essa é a minha impressão. Um de nós está falando besteira. Uma coisa eu posso garantir. Você vai estar narrando. Eu vou estar narrando. 4h30 a gente entra no ar, faz o jogo todo e depois ainda tem o pós-jogo, nós vamos estar debatendo, repercutindo. Na escala temos Jorge Hugo, Vitor Sérgio Rodrigues e Alexandre Pretzel. Então, vejamos se o Ricardinho se infiltrou nessa transmissão. Vamos lá. 11 contra 11. Será que vai alguém do Santos para a seleção do jogo? Diego Alves contra Everson, Mauro Betti. Diego Alves contra... eu tenho gostado mais do que eu imaginava do Everson no Santos. Tem ido muito bem, mas o Diego está melhor e é mais goleiro, Diego Alves. Um voto para Diego Alves, Jorge Igor. Cara, meu voto é idêntico ao do Mauro. Impressionante como o Everson tomou conta da posição, tem sido um desafogo com os pés, melhorou demais, mas ainda é Diego Alves. Vitor Sérgio? A gente tem sempre aqui, agora, uma determinação de quem manda neste programa. Esse programa tem comando, a determinação votar no momento. Votar como chegam ao jogo, no momento. Para mim, o Everson está numa fase melhor. 2-1, passa Diego Alves. Vamos lá. Lateral, a gente, assim, no caso do Santos, gente, antes que comecem a cornetar, o Santos ele é um time que às vezes joga com 3 zagueiros, às vezes joga numa linha de 4. Às vezes o Lucas Veríssimo é o lateral direito. Foi assim no domingo passado. O Vitor Ferraz é a dúvida, treinou ontem, até por uma questão de encaixe das duas equipes, e como ainda não há definição de se o Santos entra com 3 zagueiros ou não, a gente coloca aqui uma linha de 4 atrás. E até por não ter o Veríssimo amanhã, porque está suspenso. Então aumenta a chance de ser titular o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz contra Rafinha. Momento, Vitor Sérgio. Rafinha. Tudo, Rafinha. Tá. Momento, eu né? gosto do Vitor Ferraz. Rafinha bem disparado. Bem disparado. Vitor Ferraz, eu gosto do Vitor Ferraz. Eu gosto do Vitor Ferraz, do Santos também gosto. Porque o torcedor do Santos costuma pegar no pé do Vitor Ferraz. É um cara que eu gosto. É aquela distinção. Mas é uma relação de amor e ódio. E é um exemplo clássico da distinção entre quando você analisa um time que você não torce e o do torcedor. Você tem que sempre ouvir o torcedor e tem que se manter torcedor também para fazer uma análise melhor. E o Vitor Ferraz cabe mais um desses lances que talvez se eu torcesse para o Vitor Ferraz, eu tivesse uma outra análise. Boa. Gustavo Henrique contra Rodrigo Caio. 2 grandes zagueiros, assim, de calibre até de seleção. Eu vou começar com o Jorge Igor, não começou ainda. Tá bom. Rodrigo Caio. Talvez fazendo a temporada da vida dele. Rodrigo Caio. Mauro Betti. Eu gosto mais do Gustavo Henrique como zagueiro, mas a fase do Rodrigo Caio, mesmo depois da lesão, é impressionante. Parece que está há anos no Flamengo. É por aí, né? Acho que o momento é um confronto nivelado por cima, mas acho que o momento do Rodrigo Caio é melhor. Beleza. Até agora tá 3-0 pro Flamengo, então vamos à quarta zaga. Pablo Mari contra Aguilar. Volto pro Mauro Betinho recomeçar. É outro que nasceu no Flamengo, Pablo Mari. E eu gosto do Aguilar, mas o Pablo Mari é impressionante. E até ele, eu agora não vou conseguir dar o crédito, peço desculpas porque eu não lembro, a gente vê tanta coisa. Aí ele fala, fiquei surpreso, né, de ser, jogando na segunda divisão, de ser procurado pelo Flamengo, assim, numa entrevista recente que ele concedeu. Vitor Sérgio. Então, esse daí é um confronto desigual, porque eu acho que o Pablo Mari estreou como se jogasse no futebol brasileiro há muito tempo e está numa fase excelente, inclusive no passe longo, no passe de saída de bola, né, o passe de início. E o Aguilar, o que ele tem falhado em jogos importantes é impressionante. Ele é bom jogador. Né? É bom jogador mesmo. Contra o São Paulo ele falhou. Contra o Atlético Paranaense agora ele falhou. O jogo com o Fortaleza ele participa ativamente ou não participa ativamente de 2 gols do Fortaleza. É impressionante como ele falha em alguns jogos, mas ele é bom jogador. Mas eu gosto. Vamos para a lateral esquerda, tá 4-0 pro Flamengo. E aqui talvez... 3-0 Mari, Luizinho. Desculpa, eu não peguei seu voto, perdão, Não, 3-0 Mari, tranquilo. Tá bom, desculpa. Então... Assim, porque o Aguilar, ele começa bem no Campeonato Paulista e cai. E o Mari começa muito bem, não quer dizer que não possa lá na frente, mas a gente tá falando de momento. Então, e de um cara que acabou de chegar ao pai, impressionante. Até que manda aqui o Felipe de Deus. Amanhã é certo o Aguilar escorregar, né? Já fazendo essa projeção do que a gente falou aqui. Jorge, por gentileza. Felipe Luiz contra Jorge. Opa.
Sem corporativismo. Bem difícil, hein? Jorge, vota em Jorge. Mas Jorge é partidário dessa... Não necessariamente. Aquela coisa, o jogo da campanha do Jorge. Jorge, quem é Jorge, vota em Jorge. Vota em Felipe Luiz? Bem! Eu analiso caso a caso, VSR. Felipe Luiz. Felipe Luiz? O convocado foi o Jorge. Até porque o Felipe Luiz já esteve lá. E já tinha a cota do Flamengo também, né? Cara, com características diferentes, né? Mas eu gosto demais dos dois. Gosto demais dos dois, assim, mas Felipe Luiz. Felipe Luiz? E aí, o confronto provavelmente mais nivelado por cima, né? Que nível mesmo. Mas a fase do Felipe Luiz é melhor. Acho que está sendo mais decisivo. E importante na construção, acho que... É o que eu falei, o Tite convocou o Jorge, mas talvez fosse uma competição oficial... De repente ele voltava com o Felipe Luiz, né? Assim, se os amistosos agora, né? Os amistosos que o Brasil jogou, ao invés de amistosos fossem eliminatórias da Copa, de repente ele voltava com o Felipe Luiz. E como se perdeu tempo, porque o Alexandre não foi bem nos dois jogos, né? E aí perde a oportunidade. O momento era muito oportuno para colocar o Jorge, né? Sim, desculpa, isso que eu também não entendo. Assim, de novo, sabendo que o Campeonato Brasileiro não para, que os caras jogam todos os jogos e tudo mais, aí você tá com essa ideia de dar sequência pro Alexandre, traz outro lá da Europa, bota outro. Alex Telles. Assim, veja outro, observa até o Wendel. Veja outro. Aquele que já era do Galo, Douglas Santos, né? Isso. Também, sei lá, já passou pela seleção, não sei, bicho. 5-0 pro Flamengo. Todo mundo votou Felipe Luiz, tá? Pra não deixar ninguém de fora de novo, né? Cometeu o mesmo erro 2 vezes. Arão contra Alisson, VSR abre a votação. É o melhor Arão do Flamengo em muito tempo, né? A saída do Cueja pediu que ele faça alguma adaptação, mas é o melhor Arão em muito tempo. Acho que eu vou votar no Arão. O Alisson é um jogador que tem alguma dificuldade no esquema do Sampaoli. Vai jogar, porque o Pituca está suspenso, mas ele tem alguma dificuldade para rodar no esquema do Sampaoli. Mas já pode dar uma sustentação maior à defesa do Santos. Uma encorpada. Pela característica diferente que tem em relação ao Pituca, principalmente. Jorge Igor? Então, para um jogo como esse, a gente discutir aqui, qual a melhor proposta, talvez o Alisson se encaixe mais. Combinação de fatores também. Isso, porque a suspensão do Pituca veio a calhar. Não dá para tirar, tá jogando muito. Se aí a gente tivesse com Arão e Pituca, o meu voto seria Pituca. Arão e Alisson, o meu voto é Arão. Tá. Se fosse Arão e Pituca, seria Pituca. Se fosse Cuejar e Pituca, com características diferentes, eu não sei. Mas enfim, como é Arão e Alisson, Arão, que tá jogando muito bem. 6-0 pro Flamengo. Não quer parar por aí, não, pra gente não virar mesmo? Mas, gente, Felipe Jonathan contra Gerson. Mauro Betting. O Gerson tem potencial para ser o melhor jogador do brasileiro. Potencial para chegar na seleção, uma alternativa que nem o Tite imaginava. O que ele tá. Você tem certeza? Está certo. Absoluta, Silvio. Gerson. E o Felipe Jonathan também é uma improvisação que eu não esperava ter sido melhor que encomenda, como lateral, como meia e tal. Mas Gerson disparado. Só para não terem medo de virar meme, João Vitor fala o seguinte: até agora concordo com todos os votos. Manda aqui no comentário pelo bate-papo do YouTube. E o Edson Barbosa fala: hashtag de placa, vai ser 11-0 pro Flamengo. E o Rafael Souza manda: 11-0, que vergonha. Eu não sei se ele tá falando que é vergonha pra gente, se é vergonha pro resultado final. Eu acho que o máximo que a gente poderia ter de mudança aí seria um 9-2, caso o Pituca estivesse em campo, e Everson e Diego Alves, eu acho que tinha discussão, poderia ganhar. Apesar de eu ter votado no Diego Alves. O Jorge poderia ganhar. Pode ser, mas o resto, gente, Mas também não sei. Um voto do Mauro Betting pro Gerson. 2. Assim? Já vou logo no Gerson. Empolgado como o Mauro Betting? Muito empolgado até pelas improvisações, pela improvisação do Felipe Jonathan, que veio na teoria para ser o lateral esquerdo, mas hoje você tem o Jorge e tal. Não sei, me passa a impressão de que o Felipe Jonathan, apesar de ir até razoavelmente bem no setor, mas que não é originalmente a dele, né? Não, era do Gerson. Eu adoro esses comentários assim, é o clubismo. Dá uma segurada aí, viu, gente? Vamos lá. Clubismo? Não, exatamente. Por isso que eu tô falando. O Santos tá tomando 6-0, os caras estão falando que eu tô de clubismo. Tá bom. Eu, como flamenguista, tá bom. Eu sou igual a Ale Oliveira, que ele fala, né? Que ele fala 25%. Ele é 25% cada um. Mas no caso, 100% um só. Vitor Sérgio Rodrigues. Não, o Gerson é outro jogador e o impacto do Flamengo também nesse momento passa pelos jogadores que entraram como se estivesse jogando há muito tempo. 200 anos. O Rafinha teve um problema lá no início, o Felipe Luiz sofreu muito naquele jogo contra o Bahia, em que claramente ele não estava bem fisicamente, mas no mais,
O Gerson entrou como se estivesse jogando há muito tempo, o Mari também, o Felipe Luiz cresceu rapidamente, o Rafinha também. O Gerson, que tem feito, é um troço assim, de assustar. E olha que eu fui contra a contratação do Gerson, porque... Pelo valor só. Não, nem era pelo valor. Pela displicência... Isso aí. Pelo que a gente tinha apresentado, né? Pela indolência que o Gerson mostrava quando era no Fluminense e na Roma. Na Fiorentina começou a mudar, falamos sobre mudança ainda há pouco. Na Fiorentina ele começou a mudar e agora ele é outro jogador. De indolente não tem nada, muito pelo contrário. O Pedro Silva manda vapo, né? Que é a brincadeira, a comemoração do Gerson. O Rafael Souza respondeu, eu falei, vergonha pra quem? Ele falou assim, vergonha pro Santos. Ele respondeu. O Raimundo Vaz fala, em teoria, só dá Flamengo. Eu não sei se é vergonha pro Santos, tem uma mensagem... Não, Cadê? Tem outra mensagem que é legal aqui, ó. O Otton Jano, ou Janur, diz o seguinte, que bom que bateu e voltou, falando do Gerson, porque aqui tá jogando pra caramba. Ele usou pra cacete, já que você falou... O Gabigol também foi um que bateu e voltou, né? E tem uma outra aqui... Que bom que bateu e voltou. Aqui, do jogo é jogado. Alguém falou... Aqui, Diógenes Nogueira. Pode ser 11-0, mas o jogo é jogado. Claro. Tá certíssimo. Que é a máxima do futebol essa. Não adianta ter... E análises individuais é pra nós, é pro boteco. Não, exatamente. O jogo é completamente diferente. Vamos para mais uma disputa. E a galera pode até respondendo aqui no comentário se teria algum voto diferente do nosso. Aí o Evandro, que teve uma passagem longa também pelo futebol europeu, enfrentando o Arrascaeta. Eu tô botando voto a voto, mas tá dando só 3-0. Jorge. O Evandro tem entrado bem nos jogos, até acima do que eu imaginava, para um cara que veio do futebol inglês, a adaptação teve que ser muito rápida, mas é Arrascaeta. Pelo todo, que a gente estava falando mais cedo, era Arrascaeta e o Soteldo, né? E naquela comparação do Arrascaeta, com toda a produtividade que o Soteldo tem mostrado no Santos pós-Copa América. Aí também vai ter que dar. Mauro? Tá jogando muito o Arrascaeta e o Evandro entrou bem até, Arrascaeta. VSR? No momento não tem como colocar. É uma jogada mais completa. E se fosse só pela nota lá no PES, pelo overall lá do PES, seria o Arrascaeta também. Então, nas duas vertentes. Tá 8-0. E a gente vai dar sequência aqui, e o placar final vai ser acachapante para o Flamengo de qualquer maneira, mas isso já mostra o tamanho do feito que é o trabalho do Sampaoli. Mostra como ele conseguiu deixar o time bastante competitivo. Esse duelo é legal, hein? Everton Ribeiro contra Marinho. É legal, são dois canhotos, um é uma figura, o outro é um ótimo jogador, é muito melhor jogador. É legal porque tá dentro da lei. Everton Ribeiro. Tá bom. O Vitor Sérgio? Eu gosto do Esse Marinho. confronto, eu acho que pensando na qualidade dos jogadores, eu acho que não há comparação. O Everton Ribeiro é muito mais jogador. Pensando no momento deles, eu acho que aí cabe um debate. Acho que aí não está tão longe assim. Não está tão distante como é. Mas eu acho que o Everton Ribeiro está num momento melhor que o Marinho. VSR? O VSR deu voto. É porque eu estava concluindo. O VSR deu voto para o Marinho. Isso aí é coisa que o narrador faz. Né? O narrador é o seguinte: vou explicar. O Otávio, aí ele fala: tá lá do outro lado. Exatamente. Subiram os dois na bola, o cara sobe sozinho. A gente está narrando o jogo e fala: você quer falar a bola, mas só que ao invés de você falar você soltou um O. Aí você tem que dar um jeito para corrigir, botar uma outra palavra. Retórico e vambora. O Marinho causou um impacto legal ao Santos na chegada. Né? Tem vindo bem o Marinho, tem sido uma peça importante, mas na comparação com o Everton Ribeiro, vai dar Everton Ribeiro. 9-0. Vamos pro... Agora não vai ter como. É Bruno Henrique e Gabigol, né, gente? Agora com o Bruno Henrique Soteldo, Bruno Henrique, né, Jorge? Apesar do ótimo momento do Soteldo, tudo aquilo que a gente já falou hoje mesmo, o Bruno Henrique é uma fase sensacional. Tem a mensagem do Pedro Bistafa. Grandes jogadores do Brasil. Rapaz, eu sou santista, mas não tem nem como comparar os dois times, até pelos termos financeiros de cada clube e momento dos times. Mas futebol tem muitas surpresas, apesar de ser difícil. Tava até dando uma olhada aqui. O é uma coisa, o jogo é outra. O Transfer Market publicou os valores de mercado dos elencos. Né? O valor de mercado do Santos é 235 milhões de reais, o do Flamengo é o dobro disso. Na casa de 500 milhões, 483. É muita diferença. Acho que o Bruno Henrique, só voltando, Luizinho, antes do VSR, falta um turno inteiro, a gente sabe disso e tal, mas o cara é candidato a ser craque do campeonato. Sim, claro. Talvez hoje o mais forte candidato. Vitor Sérgio.
Aí o abismo, de momento, é muito grande. Tá bom. E vamos... Muito. Ó, a gente tem... Vai ter agora... Calma, que vai ter agora o duelo dos atacantes. Cara, vai ser 11-0 mesmo. Cara, já aconteceu isso aqui? Não. Não. Aí tem o seguinte... Que loucura, gente. Numa boa, tá? Numa boa. O Sacha vem sendo bastante decisivo pro Santos. Assim como vários outros ali. Claro. E o Gabigol? E o Gabigol melhor do que se fosse Gabriel. Não, eu sei, o Gabigol vem sendo bastante... Muito difícil, Luiz. A questão do decisivo é porque o time faz tantos gols, empilha um caminhão de gols, aí acaba que você não... Eu acho que o Sacha talvez seja mais importante pro Santos do que o Gabigol pro Flamengo. Pela questão do elenco. Mas essa é a minha opinião, mas não quer dizer que eu votaria no Sacha aqui. O voto é de vocês. Mas por ser o único cara capaz de fazer a função, de jogar centralizado... Porque o Uribe, Jorge, no final de semana, ele teve mais 3 chances para fazer o gol pro Santos contra o Furacão, e ele perdeu as 3, sendo que uma, naquela cabeçada, eu peço todo dia... A gente vai jogar um campeonato terça-feira aqui, a Copa CESP, eu só quero uma bola daquela na cabeçada, porque aí, ó... Ele mandou por cima. Pei! Eu tava aqui, ó. Pei! E aí... Como é que é? Tei. E aí eu só saio pra abraçar. Não precisa nem olhar. Não, eu só vou esperar o abraço depois. Mais nada. Não, mas eu fico com a sensação que o Uribe não chegou do Santos ainda. Você tem razão. A minha sensação é essa. Eu vi o Uribe na Vila domingo passado, o Mauro estava comigo na cabine. Quer dizer, eu não via o Uribe. Não. E aí, em algum momento do jogo, eu me espantei e falei, caramba, o Uribe tá jogando, eu não falava o nome dele. Voto. Nossa, mas é Gabigol aí. Gabigol. SR. É difícil, né? Você não votar no Gabigol pensando no momento. Se fosse na qualidade, já ficaria difícil. Mas se fosse o momento que os dois vivem, Gabriel. Os caras estão mandando aqui, Mauro. Oi. O Axel Müller. São as mesmas letras do Alex Miller, só que é Axel. Opa. Aí ele manda assim, kkkk, rindo da cabeçada, achando que não vai fazer o gol. Confia. Eu não acho. Não tenho certeza absoluta que não fará. Grava. Por favor, exato. Não sei se gravar, não consegue nem gravar. O Sacha ter jogado bem, espetado ou não, quando abre pela direita. Mas assim, o Gabriel, pra mim, hoje é o grande jogador do Brasil. E essa mensagem do Osnir, eu acho que é algo que a gente já falou aqui e acho que é importante registrar. Sou flamenguista, o Osnir é flamenguista, mas essa votação mostra os méritos do Santos. Está lutando pelo título. E essa votação, desculpa falar um pouquinho em causa própria, Luiz, ela mostra também um pouquinho da responsabilidade que a gente tem. E o Daniel Abdon vai pelo mesmo caminho, diz que coloca o mais em alto trabalho do São Paulo, menos recursos, brigando pelo título Sem dúvida.